Boa noite, paz seja convosco, amém? Toda honra, toda glória ao Senhor. Dentro de 2 minutos nós vamos estar iniciando nosso culto ao Senhor. Igreja do Evangelho Quadrangular, Bom Pastor, Natal, Rio Grande do Norte. Só o tempo da igreja entrar conosco aqui, nós vamos estar iniciando o nosso culto do amigo, o culto do retorno, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória ao Senhor. Amém? Vão sendo todos bem-vindos que estão chegando. Deus abençoe a todos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através dos louvores, através da palavra. Possamos então adorar o Senhor com toda a força do nosso entendimento. Muito bem. Boa noite, paz seja convosco. Diz assim o Senhor através da sua palavra. Salmo de número 95, versículo 6. Nos diz assim: venha, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Recebe, Senhor Jesus, toda adoração, todo louvor que a tua igreja vai te prestar agora. Possamos então prestar ao Senhor um culto racional. Possamos então sentir a tua presença. Que o Senhor Jesus venha falar ao coração daquele que estava fraco na fé, daquele que estava desviado, Senhor. No coração daquela pessoa que ainda não confessou o Senhor como Salvador. Porque hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação, hoje é noite de salvação, é noite de retorno. Que o coração dos teus filhos, Senhor, estejam prontos para ouvir a tua palavra, para receberem a tua presença. Que eles, ao final desse culto, eles desejem com toda a força do seu coração pedir a Jesus que coloque os vossos nomes no livro da vida. Cada um peça que o seu nome esteja escrito, Senhor, no livro da vida. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Vamos ouvir a nossa primeira canção. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe. Desde já você já pode colocar o seu nome, você pode pedir o seu pedido de oração. A pastora Marley está aqui do meu lado, e aí ela vai fazendo, ao final do culto, nós vamos orar por todos aqueles que pediram oração. Se você conhece alguém que está precisando dessa parte do Senhor, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus. É importante que você compartilhe, amados. Que você possa compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Assim como vocês foram alcançados porque fazem parte dos meus amigos do Face. Que os vossos amigos também tenham essa oportunidade em nome de Jesus. Hoje é o culto do retorno. E eu creio que vidas retornarão à casa do Pai. Amém? Vamos ouvir esta canção que nos diz assim: só um instante, vamos organizar aqui o que houve. Pra dizer que tu és o Senhor. Tá valendo, vamos ouvir essa canção em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Glória a Deus. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam,
se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe. Pra dizer Que você possa compartilhar em nome de Jesus. Convide seus amigos, seus familiares em nome de Jesus. Te adora. Você pode erguer as suas mãos a Ele e dizer: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. Tua igreja te adora. Aleluia. Santo é o Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor. Amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Diz assim o Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração. Não se atemoriza o meu coração. E se estoura contra mim uma guerra,
ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Eu creio e verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor e anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Que o Senhor possa ter falado ao nosso coração através desse louvor, Deus. E fale também agora com a tua palavra. Traz alimento, Senhor, ao nosso entendimento. Traz reforço ao nosso coração. Reanima, Senhor. Restaura a alegria do teu filho, da tua filha. Aquele que estava se sentindo fraco nessa noite, já vinha alguns dias se sentindo, Deus, fraco, seja fortalecido nessa noite. Aquele que estava se sentindo ultrajado, que estava pensando inclusive até em desistir de caminhar, seja fortalecido, encorajado a caminhar mais uma milha. Aquele que porventura desviou do teu caminho, Senhor, que nessa noite seja achado do Senhor. Que o Espírito Santo encontre uma terra fértil no seu coração, no seu entendimento. E o Senhor possa falar de uma forma especial aos teus filhos e filhas. E que assim seja, amém. E graças a Deus. Amém, amados. Louvado seja o Senhor. Que maravilhas é estar na presença de Deus. Muito bem. Quando acontece o quinto domingo do mês, aconteceu em março e hoje está acontecendo agora, sempre o quinto domingo nós fazemos o culto da família. Não, fazemos o culto do retorno ou o culto do amigo. Nós convidamos pessoas a estarem conosco na igreja, pessoas que por algum motivo desistiram da caminhada, entristeceram. Sei lá, são inúmeros os motivos que levam as pessoas a desistir da caminhada. Mas uma coisa é certa, quando você pergunta para a pessoa, Jesus decepcionou você? A pessoa diz, não, não foi Jesus. Pode ter sido um irmão, uma irmã, pode ter sido o pastor, pode ter sido a igreja local, as pessoas, mas não o Senhor. Nunca o Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é presenteador, Ele é galardoador. E mesmo quando a pessoa se ausenta, o Senhor continua guardando, continua abençoando, trazendo meios para que essa pessoa entenda que está na hora de voltar à casa do Pai, ao convívio dos irmãos. E eu creio que seja o que for, seja o que tiver sido o acontecimento que te tirou da presença, que ele seja colocado de lado e que você possa entender que há um chamado da parte do Senhor para a sua vida nessa noite. Chamado esse que quer restaurar a tua vida, a tua sorte, a tua história, a tua família, quer colocar você novamente no rumo certo, no rumo da eternidade. Então, em nome de Jesus, assim como o salmista, possamos ter a coragem de declarar esses versos, possamos buscar para a nossa vida esse entendimento. Amados, todas as vezes que Israel pecou contra Deus, todas as vezes que Israel deixou
de olhar para a palavra. Toda vez que Israel deixou de ouvir os profetas, deixou de dar atenção à lei de Moisés. Eu estou falando do Antigo Testamento. Todas as vezes que as pessoas quiseram andar pelos seus próprios caminhos, eles tropeçavam e saíam da presença. Eles caíam da presença do Senhor. E aconteciam coisas horríveis. Aconteceram coisas, sabe? Deus havia dito a Israel que eles se guardassem, que eles tivessem cuidado com o que estava vendo, com o que estava ouvindo. Porque Deus não teria por inocente aquele que fosse culpado do pecado. E quando nós saímos da presença de Deus, é bem verdade que o homem volta para o seu próprio caminho e começa a fazer tudo que lhe dá prazer, tudo que lhe dá vontade de fazer. Então, é muito comum uma pessoa que congregou um período na igreja, ele diz assim, não, eu tinha o hábito de fumar. Aí vim para a igreja, uns dias Jesus foi e me libertou, eu não fumei mais. Passei 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei, o tempo que foi. E depois de um certo período que eu estava na igreja, eu saí da casa do Senhor, voltei para as coisas do mundo novamente. E aí, é bem comum que essas pessoas que saíram, ou seja, essa pessoa que fumava, volte a fumar. É possível, é bem possível que ele volte a fumar. Só que ele não vai só fumar. No primeiro momento ele vai ficar meio constrangido porque está voltando a fumar, mas aí vem um pensamento para ele. Bom, tu já fumou, agora tu bebe. Aí ele vai e bebe. Não, tu não já bebeu? Agora se prostitui. Agora, aí assim, é um abismo puxando outro abismo. Porque a ideia de Satanás é nos arrancar da presença do Senhor. O projeto de Satanás é matar, roubar e destruir. Sonhos, projetos, casa, relacionamento. Essa é a ideia dele. Matar, roubar e destruir. Ele quer arrancar homens e mulheres da presença do Senhor para estar com Ele na eternidade. No Hades, no Seol, no inferno, sabe? Ele quer que essa pessoa esteja lá com Ele. E ele vai fazer com que essa pessoa decline cada vez mais. Caia mais e caia mais da presença. E afaste-se mais e afaste-se mais da presença do Senhor. Ainda tem um detalhe. Muitas pessoas que eu já tenho conversado dizem assim, pastor, eu até às vezes tenho vontade de voltar à casa do Senhor, mas às vezes fico com vergonha. E uma coisa que Satanás faz, quanto mais tempo faz que a pessoa se afastou, mais vergonha ele incute na cabeça da pessoa. E coloca pensamentos tipo assim, ó, tu vai chegar lá, as pessoas vão olhar atravessado, vão dizer, aí ó, chegou o beberrão, chegou o prostituto, chegou aquele que caiu, chegou... Irmãos, Satanás coloca esse tipo de pensamento para que a pessoa fique constrangida a não voltar. Aí eu vou lhe dizer uma palavra. É possível que você volte em uma denominação e ao chegar lá encontre pessoas que lhe olhem atravessado? Infelizmente, é possível que aconteça. Mas você precisa lembrar de uma coisa, que você prestará conta da sua vida ao Senhor que criou os céus e a terra. Não é o irmão que olhou para você atravessado, não. Você prestará conta da sua vida, da sua alma, do projeto que Deus separou para você. Você vai prestar conta diante de Deus e não diante do homem. Então eu lhe digo essa palavra para que você seja encorajado a voltar, a não dar ouvido a sofismas. Porque Satanás fica trazendo ao entendimento da pessoa, trazendo pensamentos de constrangimento, de vergonha, para que essa pessoa se demore a voltar. Nós temos ensinado na igreja do Bom Pastor que aquelas pessoas que voltarem à presença de Deus, eles devem ser muito bem recebidos. Com aquela mesma alegria daquele homem que tinha o filho pródigo. Com a mesma alegria. O irmão não entendeu o que estava acontecendo com a questão da festa, e o pai lhe diz em poucas palavras, eu havia perdido meu filho
e reencontrei. Teu irmão havia morrido e ressuscitou. Porque é assim, irmãos, que acontece no mundo espiritual. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós morremos espiritualmente. Quando nós voltamos à presença de Deus, o Senhor está nos ressuscitando espiritualmente. Existem 3 tipos de mortes. 3. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Cabe ao homem, cabe a mim, cabe a você escolher nascer 2 vezes e morrer uma, ou nascer uma e morrer 2 vezes. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus e da presença de Deus, está falando sobre morte espiritual. Está fora da presença está morto espiritualmente. Se em Adão todos pecaram, se em Adão todos estavam afastados e logo estavam mortos espiritualmente, em Cristo Jesus e no seu sacrifício, nós somos agora chamados de volta. Aqueles que olham para o sacrifício, aqueles que acreditam e creem e colocam sua vida aos pés da cruz, eles são ressuscitados espiritualmente. Eles não estão mais mortos espiritualmente. Quando a Bíblia diz que as coisas espirituais só são discernidas de forma espiritual, é porque tem coisas que a Bíblia fala, muitas coisas que a Bíblia fala, e inclusive até muitas vezes pessoas muito sábias leem e dizem assim: não consigo compreender o que está sendo dito. É porque só dá para discernir espiritualmente. Você primeiro precisa buscar Deus na sua vida, Jesus como Salvador da tua vida, pedir entendimento ao Espírito Santo de Deus e Ele lhe dará o entendimento. Jesus disse: Ele vos fará lembrar. É o Espírito Santo quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós confessamos Jesus, quando voltamos para Jesus, deixamos então de estar mortos espiritualmente. Mas ainda existem 2 mortes: a morte física e a morte eterna. Morte é separação. A morte física é bem verdade que muitos já morreram, e se Jesus não voltar nessa geração, muitos dessa geração vão morrer, obviamente. Porém, a morte física, ela não tem o poder, escuta o que eu estou lhe dizendo, a morte física não tem o poder de lhe mandar para o inferno. A morte física não tem o poder de lhe mandar para o inferno. Mas a morte espiritual, ela lhe manda diretamente para o inferno. Você pode estar pensando assim: pastor, me explique isso. Vou com muita calma. Quem é a pessoa que está morta ou morto espiritualmente? É alguém que não vive em Cristo Jesus. É alguém que vive nos seus próprios caminhos. É alguém que de repente já teve em Jesus e abandonou o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você não está na presença de Jesus, se você ainda não pediu para Jesus colocar o seu nome no livro da vida, você corre um risco de ainda estar morto espiritualmente. Porque só Jesus tem o poder de colocar o meu nome no livro da vida, o seu nome no livro da vida. E eu não posso pedir por você. Você não pode pedir por mim. Você não pode pedir pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu pai, sua mãe. Você não pode. Você pode pedir por você. Você pode dizer: Jesus, estou cansado de tudo isso aqui, estou sobrecarregado. Em tuas mãos coloco a minha vida e eu te peço, Jesus, perdoe os meus pecados, as minhas loucuras e coloque o meu nome no livro da vida. Se você fizer isso com toda a sinceridade do seu coração, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. E como é que eu vou saber isso, pastor? Porque você vai ter que fazer um rompimento. Você vai buscar o Espírito Santo que vai estar em você a partir de agora, vai fazer você romper com as práticas do pecado. E você vai começar a compreender coisas que você não entendia antes. Porque agora o Espírito Santo que habita em você, da parte de Deus, ele vai estar trazendo ao seu entendimento qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Outra coisa, ele testifica conosco que somos filhos do Senhor. Quando a gente fala em questão de estar desviado, irmãos, infelizmente tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão desviadas. E como é que você consegue saber isso? Preste atenção nos frutos que você está apresentando. Preste atenção nos sintomas que você vem sentindo.
Porque quem está em Cristo não é nova criatura? Se é uma nova criatura, irmãos, então nós vivemos em novidade, em tudo. Tem pessoas que vivem repetindo os erros do mundão, do passado, voltando às práticas da iniquidade o tempo todo. Não é uma pessoa que nasceu de novo, não tem como. Uma pessoa nascida de novo, que está no processo de salvação, de justificação, ele, vez ou outra, ele comete um pecado, mas o Espírito Santo logo lhe traz o entendimento. Você pecou, você está errado, precisa consertar a sua vida. A pessoa que caiu de vez, ela não tem mais. O Espírito Santo trata com ela, ela não ouve mais. Eu pergunto, você tem ouvido Deus falar com você? Você tem compreendido que o Espírito Santo tem falado ao teu coração? Porque a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está te chamando de volta. Deus está dizendo: deixa a vergonha, deixa o constrangimento de lado. Haja vista que é a Ele que eu e você vamos prestar conta. Se existe uma denominação que menospreza ou humilha as pessoas que estão voltando, ela está errada. Mas ainda assim você vai prestar conta a Deus e não à congregação. Mas nós temos ensinado a receber muito bem, a nos alegrarmos na presença. Só para você ter uma ideia, todo primeiro domingo do mês, quando está acontecendo os cultos presenciais, dentro da normalidade, né? Fora desse isolamento social, nós fazemos uma consagração de 10 a meio-dia lá na igreja Bom Pastor. E existe um momento específico dessa consagração que nós oramos por todas as pessoas que já passaram por lá. Oramos especificamente: Senhor, traz de volta o teu filho, a tua filha. Oramos especificamente: Senhor, até aquelas pessoas que a gente já não lembra o nome, tu sabes, Senhor, traz de volta. A gente ora dizendo assim: Deus, se eles estão firmados na igreja, se eles estão em outra congregação, estão bem no Senhor, estão firmados na rocha, amém, abençoa eles lá. Mas se porventura eles desistiram da caminhada, se eles estiverem à toa, que o teu Espírito traga de volta teus filhos, tuas filhas, e eles voltem a congregar e fazer parte da tua família, que o projeto de Deus restabeleça de novo na vida dele e dela. Então, quando chegam essas pessoas lá na igreja, a igreja toda, ela se alegra. Ela se alegra por quê? Porque é resultado de oração. Então, querido, querida, você não fique constrangido ou constrangida de forma nenhuma. Você que já congregou conosco em algum momento, se Deus falar ao teu coração e você desejar no seu coração voltar a congregar lá conosco, volte, porque da nossa parte, meu amigo, só vai ter alegria de ver você sendo colocado por Deus de volta ao lugar que Ele lhe chamou. Lá é a tua casa, o lugar que Deus te chamou. Então, é importante primeiro que você saiba isso. E para aquelas pessoas que estavam abaladas, estavam enfraquecidas, algumas pessoas querendo desistir, irmãos, nesses últimos dias, mediante o que nós estamos passando, tem muita gente desistindo da fé, muita gente apostatando da fé. Como também é verdade, tem muita gente que antes não tinha confessado Jesus, que está confessando pela primeira vez. Como tem pessoas que estavam afastadas e voltaram, porque estão entendendo que os sinais estão acontecendo. Nenhuma outra geração viu tantos sinais e maravilhas acontecerem como a nossa geração, irmãos. Imagine você que se acontece alguma coisa no Japão, numa questão de 1 minuto ou menos de 1 minuto, alguém posta na internet, o mundo todo está vendo o que está acontecendo lá. Se acontecer no Brasil e alguém postar no mesmo tempo, na mesma hora, está acontecendo lá. O que é que isso me diz? Um dos sinais que a palavra de Deus fala, que vai estar próximo à vinda do Senhor, é a multiplicação da ciência. Olha só, antigamente acontecia um sinal em Jerusalém e só eles viam. Hoje, quando acontece um sinal em Jerusalém, alguém posta, o mundo todo vê. Acontece um sinal no Brasil, alguém posta, o mundo todo está vendo o sinal acontecendo. Eu já até falei em uma outra mensagem, que o único sinal que falta se cumprir na totalidade é o Evangelho ser pregado a toda criatura.
Mas essa ferramenta que nós estamos tendo agora, ó, a internet, ela está ajudando nesse propósito. Porque imagine você que em lugares que não se entrava, hoje, por causa da internet, tem pessoas ouvindo, recebendo a palavra de Deus. É bem verdade que tem países que não permitem a internet. Então, nesse caso, essas pessoas ainda não conseguem ser alcançadas pelo culto online. Mas é uma ferramenta mais que a igreja está usando agora para alcançar o perdido. E quando eu falo perdido, irmãos, eu não estou falando de forma pejorativa. É porque a linguagem bíblica diz o seguinte, que a pessoa que não está na presença de Deus, ela se perdeu. Ela se perdeu no sentido do... Perdeu-se no caminhar, perdeu-se na sua direção. Então, perdido desta forma. Então, como é que vai chegar a palavra ao perdido, essa pessoa que precisa ser alcançada, para que aconteça o que aconteceu lá no filho pródigo, dizendo, esse havia morrido e foi vivificado. Eu havia perdido e foi encontrado. O salmista aqui, ele é muito feliz. E eu creio que nessa noite nós vamos estar encontrando da parte do Senhor muitas pessoas que vão estar com o seu coração aberto ao Senhor e voltarão ao Senhor. Voltarão a fazer parte da família do Senhor. Amém? Você pode dizer amém na sua casa? Você pode glorificar ao Senhor? Ele é digno de toda a honra, de glória e louvor. Olha só, o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Porque é aí onde está, irmãos, a confiança. Quando nós estamos no Senhor, nós não tememos nada. Nada nos dá medo. O apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Tamanho é a confiança do apóstolo. Diz mais o texto: de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Nós aprendemos então, irmãos, com esse versículo, que só nos acontece alguma coisa se for permitido pelo Senhor. Nada acontece comigo e com você se não for permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Se Ele é a minha fortaleza, se Ele é a minha salvação, se Ele é a sua fortaleza, se Ele é a sua salvação, firme-se hoje. Coloque a sua vida em Jesus. Peça a Ele para firmar os seus pés na rocha, para a glória dEle. Quando malfeitores sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles tropeçam e caem. O salmista está falando de algo que aconteceu com ele, mas nós podemos trazer para os nossos dias. O salmista está dizendo o seguinte: havia pessoas que estavam tramando contra a sua vida. E a presença de Deus era tão tremenda na vida daquele homem, que aqueles que tramavam contra a vida dele, eles tropeçavam em ele mesmo, se matavam, eles mesmos entravam em conflito uns com os outros. E o Senhor dava o escape, o livramento. E o livramento àquele a quem colocava sua vida, confiança no Senhor. No versículo 3 diz: ainda que um exército, porque em algumas vezes Israel foi cercado. E eu não estou falando só no tempo lá de Moisés, no tempo de Davi. Eu vou trazer para os nossos dias, 1948 para cá. Irmãos, dá uma olhada depois, quando terminar essa mensagem aqui, dá uma olhada os milagres que Deus fez na vida de Israel. Israel voltou, é importante que você saiba isso. Jesus estava no templo e os discípulos disseram assim: olha que coisa bela que fizeram, né? Jesus disse: chegará um dia que não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos olharam, acharam estranho. Alguém pegou aquela frase, inclusive foi uma das acusações diante de Pilatos. Mas Jesus não estava falando que ele derrubaria ali. Jesus estava dizendo que em algum momento aconteceria alguma coisa que não ficaria pedra sobre pedra ali. Jesus, quando ele fala assim, derrube este, está falando dele. Este templo, em 3 dias eu reedifico. E ele fez. Mataram ele na cruz. Ele entrega a vida dele na cruz. 3 dias depois ele é reedificado. Por quê? Porque ele cumpriu o que ele havia dito.
destrua esse templo, falando dele, em 3 dias eu reedifico. E foi. Agora, só para você saber, 70 anos depois da ascensão de Jesus ao céu, os romanos, eles destroem Jerusalém. E a nação de Israel, ela foi espalhada pelo mundo e sofreram muito tempo. Imagine vocês, 70 depois de Cristo, Israel só voltou a ser nação em 1948. Somente em 1948. E você pode encontrar profecias que dizem assim: quando você vir Israel voltar a ser nação, se preparem porque está próxima a vinda do Filho do Homem. Então, desde 1948, olha, as portas estão se abrindo. O tempo é chegado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não esteja desapercebido, meu irmão, minha irmã. Israel então volta a ser nação. Em menos de um ano que Israel voltou a ser nação, teve guerra dos 6 dias, várias outras guerras, exércitos inteiros, 7 exércitos cercaram. 7 exércitos cercaram Israel. E se você for olhar os relatos que tem hoje na internet, do exército inimigo, dos exércitos inimigos, dando relatos, dizendo assim: nós não conseguíamos combater ele. Tem um lá que era palestino que disse assim: estávamos num tanque de guerra e nós lançávamos as bombas diante de Israel e elas não chegavam, elas não alcançavam, a gente mirava e não alcançavam lá. E tem um deles lá que, esse é tremendo demais, esse é muito bom de ouvir. Ele disse assim: em algum momento eu olho e vejo por trás daquele pequeno exército, daquele povo que estava combatendo contra nós, eu vejo um grande exército chegando. E quando eu olho para o exército, existe uma mão sobre ele, assim, ó. Existe uma mão sobre aquele exército. O que aconteceu com o exército inimigo, aquele palestino lá? Saíram, abandonaram e fugiram, muitos deles. E dão relatos. Você pode procurar, você encontra na internet. Irmãos, isso é tremendo, porque quando a gente lê isso aqui, a gente não está falando de conto da carochinha, não. Nós estamos falando de um Deus que é contemporâneo, um Deus que opera milagre hoje, um Deus que cura e que restaura hoje. É o que está escrito em Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É tremendo, irmãos, você ouvir isso aqui, ó. Ainda que um exército acampe-se contra mim. Esse salmo foi feito muito antes, né? De 1948. Mas se cumpriu de novo em Israel isso aqui. Não se atemorizará o meu coração. E ainda se estourar uma guerra. Estouraram-se várias guerras contra Israel. Olhe o que aconteceu com todas as nações que se levantaram contra Israel. Não será diferente. Aí você diz assim: pastor, mas você está falando de Israel. Mas nós somos o novo Israel, irmãos. A Bíblia diz que nós somos o novo Israel. Nação eleita, povo escolhido do Senhor. Antes andávamos errantes, mas depois do sacrifício, todos aqueles que olharam para a cruz, todos aqueles que olharam para o sacrifício de Jesus, receberam o direito de ser chamados filhos de Deus. Receberam então o Espírito Santo de Deus na sua vida. E essas promessas, elas estão sobre nós. Porque o Senhor disse a Abraão, em você, todas as famílias da terra serão benditas. Ou seja, todos aqueles que olharem para a redenção da cruz, são famílias e nações benditas em Abraão. Nós estamos debaixo dessa promessa, para a glória do Senhor. Ainda que uma guerra se estoure contra mim, ainda assim terei confiança. Aí, olha que coisa tremenda. Independente do que estiver acontecendo ao meu redor. Isso é importante para os nossos dias. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, é óbvio que o salmista está falando que ele está falando assim, eu quero ter a oportunidade de vir todas as vezes no templo, estar na casa do Senhor. Mas
Qual é a casa do Senhor que nós vamos estar a eternidade? E Jesus disse isso. Jesus disse, olha, eu estou indo para o Pai preparar lugar. Quando tiver tudo pronto, eu volto para buscar vocês. Para que vocês estejam onde eu estiver, irmãos. Tudo que Jesus falou, ele cumpriu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai buscar a igreja. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E é aí que entra o culto de hoje, o culto do retorno. Jesus quer de você de volta. Jesus quer você de volta. Ah, pastor, mas eu fiz muitas atrocidades, eu pequei, eu fiz tudo errado novamente, eu fiz coisas absurdas que qualquer pessoa duvida. Você está arrependido? Você tem coragem de confessar a Jesus a sua culpa, o seu erro? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa Jesus e deixa de cometer o pecado encontra misericórdia. Amém. Ele lança no mar do esquecimento. Ele quer ver você a partir de agora. É bem verdade que lá em Apocalipse, quando diz assim, ficarão de fora os cães, é bem verdade que lá está dizendo que aquele que em algum momento veio para o Evangelho é comparado ao cão que vomitou, o que estava lhe embrulhando o estômago, tudo que estava lhe causando mal, colocou para fora. Aí o cão ele dá uma volta por ali e tal, se alguém não cobrir, se alguém não tirar dali aquele vômito, ao sentir fome ele volta e come o vômito de volta. O desviado não é diferente. João, que escreveu o Apocalipse, né, teve a revelação do Apocalipse, quando ele está fazendo a comparação, ele dizendo que o cão ficará de fora, é exatamente essa pessoa que, tendo todas as oportunidades, sabendo de tudo isso, do amor pleno do Senhor, que quer de volta o seu filho, até porque Jesus disse assim, nenhum daqueles que o Pai me deu em minha mão eu perdi. Ei, se você foi dado de Deus a Jesus, é importante que você esteja de volta. Ou então você nunca foi. E se você nunca foi, você tem a oportunidade hoje de confessar verdadeiramente Jesus como Salvador. E mudar de vida. Porque quando uma pessoa que está na presença do Senhor desiste por qualquer motivo e volta para o mundão, é como se ela tivesse voltado a comer o vômito. Ainda assim, Deus está de braços abertos esperando você voltar. Para dizer assim, ó, bota o vômito para fora de novo, confessa de novo, recomece a tua caminhada. Porque nós não estamos falando aqui de 20, 30, 50, 100 anos, não. Nós estamos falando aqui da eternidade. Jesus disse, vou preparar lugar. E quando estiver pronto, volto para buscar vocês. Para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo para todo sempre. Nós não estamos falando de algo que é transitório, algo que é passageiro. Estamos falando, irmãos, da eternidade. Por isso, amados, é importante que o seu coração esteja pronto a ouvir. É importante que você tenha coragem de fazer o rompimento com aquilo que lhe separa de Deus, que é o pecado. Olha só o que diz ainda a palavra. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo ele me acolherá. E ele me porá no alto de uma rocha. Se você pegar esse versículo aqui, é algo tremendo. Quantas vezes o Senhor não fez isso com Israel? Quantas vezes o Senhor não fez isso comigo? Eu estou lendo aqui, estou lembrando de várias vezes que o Senhor me guardou. Guardou a minha casa, guardou a minha família. Eu lembro uma vez que estávamos saindo da igreja sede, nas quintas, Natal. E Mateuzinho era pequeno. Tinha uns 4, 5... uns 4 anos. E de longe a gente achava que eram fogos que estavam soltando. E quando a gente vai chegando próximo do ponto de ônibus, não, era bala. E as pessoas estavam atirando na direção da gente. E quem estava lá na frente? Mateus. Deus guardou, meu filho. E eu estou falando aqui de um livramento que me veio à mente agora. E quantos outros livramentos o Senhor não deve ter dado que a gente nem se apercebeu? Quantos outros? De roubo, de morte. É importante que você lembre, irmãos, que no dia da adversidade é Ele quem oculta você no abrigo que é dele, no interior do seu tabernáculo. Agora, tudo bem, quem é o tabernáculo hoje? Sou eu. Quem é o tabernáculo hoje? É você.
Olha que coisa tremenda. Por isso que tem que haver, de fato, o Espírito Santo para poder entender. Se eu sou o templo e morada do Espírito Santo, na hora da adversidade ele me esconde em mim mesmo, é porque dentro de mim habita um que é poderoso, único e exclusivo. Ele me guarda, ele me livra, ele restaura, ele faz aquilo que for necessário, irmãos. Isso é tremendo. O mesmo Deus que nos guarda no seu tabernáculo é o Deus que habita em nós. Nós somos o seu tabernáculo hoje, no Novo Testamento. Tá certo? Olha só. Ele ainda diz assim: agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ou seja, ele tem total confiança, o salmista, que uma vez guardado no tabernáculo, ele está seguro e agora ele tem segurança de clamar a Deus para que chegue também o socorro, livrando daqueles que estão rodeando. Irmãos, olha só. Quando nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz assim, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Quem é que está ao redor? Os nossos inimigos espirituais. A Bíblia me ensina você também, que hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades espirituais. É claro que esses principados, potestades espirituais, eles usam pessoas. Mas a nossa luta não é diretamente com as pessoas. Isso se encontra, ou seja, é uma guerra espiritual. E aí muitas vezes as pessoas confundem isso, lutam contra a pessoa e esquecem que devem combater essa questão espiritual que está trazendo sobre a vida da pessoa. Que nessa noite você seja encorajado ao Senhor, pelo seu Espírito, a dar esse passo de fé, a dizer assim, olha, caminharei novamente mais 2 milhas se for preciso, sabe, que novamente colocarei minhas roupas diante do Senhor para ser lavada, salpicada no sangue, para ser alvejada no sangue do Cordeiro, que a minha vida seja restabelecida, que a minha sorte, que o meu entendimento seja restabelecido. Porque, irmãos, se nós temos algum entendimento, temos no Senhor, no Espírito Santo dele. Então, tem pessoas que já pecaram tanto, cometeram tantas atrocidades ao sair do Evangelho, que estão com suas mentes cauterizadas, elas não sentem mais. Mas se nessa noite você entender, se você abrir o seu coração, Deus ele entra, ele esmiuça essa pedra que está aí. Ele traz um novo coração, ele traz um novo entendimento, para que você seja restabelecido na casa do Pai. Olha só. Versículo 8. No meu coração me ocorre, busque a minha presença. Ou seja, é Deus falando com o salmista. Aí ele responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Se agora você está ouvindo Deus falar com você, pastor, como é que eu sei? Vamos lá. De repente você está ouvindo essa mensagem desde o momento do louvor. E à medida que você está ouvindo a mensagem do Evangelho, eu não estou falando de achismo aqui, estou falando da palavra. E ela quer lhe alcançar. E ela não volta vazia. E aí você está ouvindo e você está sentindo dentro de você, sabe, ela trazendo lembranças, ela fazendo você repensar suas atitudes, a sua vida. Aproveite esse momento. Porque assim como aqui o salmista ouviu, ele diz, me ocorreu, é porque Deus falou naquele momento com ele, buscar o Senhor. E ele disse assim, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É nessa hora que você tem que dizer, Senhor, sustenta a minha mão. Não solta, Senhor, porque eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à tua presença. Eu quero voltar ao convívio da igreja. Eu quero que o Espírito Santo novamente sopre sobre mim, reacenda a chama aqui, ainda que esteja só aquela brasazinha. Você sabe que quando uma fogueira está apagando, vai ficando aquela cinza por sobre as madeiras, né? Mas se ainda tiver fogo ali, quando sopra um vento, você vê o fogo ainda está ardendo. Deixa o Senhor soprar sobre a sua vida hoje, reacender as brasas que existem na sua vida. Porque você foi chamado para a vida, meu irmão.
Você foi chamado para fazer parte de uma família eterna do Senhor. E seja qual for o pecado e a iniquidade que você tenha cometido até o dia de hoje, se você confessar diante do Senhor e largar, o Senhor lança no mar do esquecimento. E aí você começa uma história com o Senhor novamente hoje. E eu creio nisso, eu creio. Que sobre a sua vida, meu irmão, não vale encantamento. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Para que você tenha liberdade de fazer a sua escolha. Lembra-se que eu falei? Que a morte física não tem poder de lhe mandar para o inferno. Mas a morte espiritual, ela lhe manda diretamente ao inferno. E pior, porque a Bíblia diz que mais lá na frente, não só Satanás, o filho da iniquidade, o falso profeta, o próprio inferno, serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E o que é a segunda morte, pastor? Separação eterna de Deus. A morte espiritual, ela lhe leva direto ao inferno. E é por esse motivo que nós estamos aqui hoje. É para que essa morte eterna não tenha poder sobre a sua vida. Não tenha poder sobre a sua eternidade. E que em nome de Jesus as correntes sejam quebradas. E que você possa, em Cristo Jesus, terminar essa noite diferente de quando você começou. Você pode ter começado sem estar na presença. Mas a partir de hoje, permanecer na presença do Senhor. Olha que coisa tremenda, irmãos. Maravilha, Senhor. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandone, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Em várias outras passagens bíblicas, o Senhor diz assim: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, nunca, jamais te abandonarei. Por isso que assim como aquele pai do filho pródigo, Deus está atento, com os braços abertos, esperando você voltar. Para novamente recolocar o seu nome no livro da vida. Para novamente dizer assim, está aqui uma roupa com vestes resplandecentes, lavadas no sangue do Cordeiro, sabe? Do mesmo jeito, aquela tipificação lá que aconteceu na passagem do filho pródigo, Deus quer fazer com você. Para que você possa, sentir verdadeiramente que existe uma festa no céu. Pela decisão que você há de tomar nessa noite. Talvez você já tenha tomado, parabéns por isso. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas plenas por causa dos meus inimigos. Amados, veredas plenas é o caminho de Jesus, é o Senhor. As lutas elas vêm, mas se você continua firme no Senhor, você vence as adversidades. Não adianta procurar atalhos, não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ainda que tenha problemas e adversidades, permaneça firme no caminho que é Jesus. Aprenda a resolver os problemas. Ainda que você precise, chorar uma noite toda. A alegria do Senhor vai vir no amanhecer. Se você permanecer firme, o Senhor abençoará. Para a glória dele. Amém, queridos? Para que a gente possa já orar. O texto aqui ainda diz assim, porque, aqui, versículo 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e aqueles que só respiram crueldade. Uma vez que ele buscou a presença, uma vez que ele ouviu a voz do Senhor, Deus falando a ele: busque a minha presença, ele diz: vou buscar. Ele começa a dizer: bom, agora eu sei que o Senhor está me ouvindo. E uma vez que o Senhor está me ouvindo, ele está trazendo petições. Ele está trazendo: Senhor, guarda a minha vida. Esses homens estão levantando falsos contra mim, eles estão tramando contra a minha vida. É importante que você entenda. Assim como foi também na passagem de Isaías. Quando Isaías é chamado por Deus e tem a visão no capítulo 6. Assim que Isaías tem a visão, ele diz assim: eita, vou morrer. Porque os meus olhos viram o rei. E outra, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. O Senhor manda uma brasa viva com um anjo,
toca na boca dele e diz assim: isso aqui te tocou e a partir de agora foram perdoados os teus pecados. Irmãos, aquela brasa viva que saiu e tocou em Isaías é Jesus. Só Jesus tem poder de perdoar pecados. E é esse mesmo Jesus, meu irmão, que se você confessar agora, Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer lavar suas vestes, deixar resplandecente, mais alvo que a neve. Em nome de Jesus. Creia nisso. Versículo 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha, tão somente você se agarre ao Senhor. Tão somente você firme os seus pés na rocha, que é Jesus. Você verá grandes livramentos. Você vai perceber grandes feitos que o Senhor já fez e continua fazendo. Versículo 14 diz: espere no Senhor e anime-se. Porque quem está no Senhor, irmão, não pode estar desanimado. E aí eu trago uma palavra a você que estava se sentindo desencorajado, desesperançoso. Não. Receba do Senhor nesse momento, do Espírito Santo do Senhor, que já habita em você. Receba esse ânimo. Seja encorajado, da planta dos pés ao alto da cabeça. Eu não estou chamando você para andar pelo que você pode estar vendo ou sentindo. Eu não estou apelando ao seu emocional. Eu estou dizendo que se você crê, você é restabelecido. A sua alegria, a sua confiança, a sua força, ela é restaurada no Senhor nesse momento. É diferente. Eu e você, a gente foi chamado para viver pelo que crê, não pelo que vê ou sente. Pois enganoso é o coração do homem. Mas a palavra do Senhor, ao encontrar uma terra fértil, a minha vida, a tua vida, vai frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Espere no Senhor e anime-se em nome de Jesus. E fortifique-se, tem mais. Seja fortalecido. O seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amados, olha que palavra tremenda. Ela termina dizendo aqui, no versículo 14, seja reanimado, fortalecido e espere no Senhor. Esperar o que, pastor? O Maranata, a volta dele. Espere nele, não em outro, em nenhum outro, a não ser nele. Pastor, mas se não for nessa geração, não tem problema. Nós não sabemos o dia nem a hora que vamos morrer. Mas ao morrer fisicamente, a morte espiritual não terá poder sobre a minha vida nem sobre a sua. Por quê? Porque esperamos no Senhor. E quem espera no Senhor está vivo espiritualmente. Morte física não lhe causará dano, ainda que essa pessoa durma no Senhor, ao soar da trombeta de Deus. O texto da palavra diz, em 1 Tessalonicenses 4,17, que os mortos ressurgirão primeiro. Depois os vivos serão transformados em glória e estarão juntos com o Senhor nos ares. Eu creio no mover de Deus sobre a sua vida agora. Nós vamos cantar um louvor, nós vamos louvar ao Senhor aqui uma canção. Fica atento ao que vai falar essa canção. E em seguida nós vamos falar com Deus. Amém, amados? Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Aleluia. Você ainda pode compartilhar para que mais pessoas, seja no Brasil, fora do Brasil, seja nesse estado, em qualquer outro estado da federação, deixe Deus alcançar o teu amigo, o teu familiar, através dessa palavra, para a glória do nome de Jesus. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração. Todo passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava,
pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava: até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei, e da lama do pecado desterrado, Jesus Cristo me ouve. Que você possa glorificar ao Senhor. Aleluia. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte-te, arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o vencedor. No pó da cinza estava e o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Santo ao Senhor, da honra, toda a glória ao Senhor. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração. Cada passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava: até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei, e da lama do pecado mesmo errado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte-te, arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o vencedor. No pó da cinza estava e o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte-te, arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o vencedor. No pó da cinza estava e o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Aleluia. Toda honra, toda glória ao Senhor. Toda honra e glória. Pai, nesse momento eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que desistiu, que havia desistido de estar na Tua presença. Esse culto é chamado culto do retorno, o culto do amigo, exatamente porque nós temos a esperança, Senhor, que o Teu Espírito alcance esta família, este irmão, a sua casa, a sua família toda. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque olha o tamanho do projeto de Deus ao alcançar uma vida. Ele alcança a família. Todos passam a estar debaixo da promessa do Senhor. E Deus havia te alcançado, meu irmão, minha irmã. E ainda que você tenha se decepcionado com alguma coisa dentro da igreja,
Naquele momento você achou que a melhor saída era voltar para o mundo. Eu lhe pergunto, e todas as vezes que o mundo lhe decepciona e as pessoas lá lhe decepcionam, o que você faz? Volta para Jesus essa noite. E no Senhor aprende a resolver os problemas. E em Cristo espera. Se você está na sua casa aí nesse momento, você deseja voltar, você vai orar comigo agora. Você vai dizer assim: Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo das palavras, das atitudes, de ter abandonado a Tua presença, Senhor, de ter saído da Tua casa, por ter voltado a comer o vômito da podridão do mundo, por ter, Senhor, me distanciado, ainda sabendo que não há outro lugar, ou não há ninguém a não ser o Senhor, que tenha palavras de vida eterna. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero voltar à Tua presença. Firma os meus pés na rocha, Jesus. Deus, reescreve o meu nome no livro da vida. Oh, Pai, que minhas vestes sejam lavadas no Teu sangue, que a minha vida esteja, Senhor, na Tua presença, seja Senhor da minha vida, para a glória do Teu santo nome. Diga mais ainda assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, a partir de hoje, servimos ao Senhor. Se você fez essa oração, meu querido, minha querida, deixa eu orar por você. Pai, aqui está a Tua igreja, Senhor, que ora nesse momento e intercede por todos esses, e sejam esses que estão ao vivo conosco agora, ou aqueles que vão estar assistindo pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook. Pai, ao falar o coração desse homem, dessa mulher e desta família, que eles fizerem também esta oração, que o Senhor possa abençoar agora. Eu repreendo em nome de Jesus a doença, a enfermidade, que as portas dos céus estejam abertas. E nós somos testemunhas, Senhor, ainda que estamos distantes, mas nós somos uma igreja. Ainda que estejamos cada qual em sua casa, mas o Espírito Santo que está aqui comigo na minha casa, está na casa dessa pessoa. E se ela concorda na oração, e ela concordou na oração, ela seja restabelecida. Que o nome dela seja achado no livro da vida, Senhor. E que as ricas promessas do Senhor encontrem a sua vida, a sua casa, a sua família. Você não vai precisar correr atrás de bênção, não. As bênçãos do Senhor alcançarão a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar também, Senhor, por essa pessoa que nunca havia confessado Jesus, que nunca havia confessado. Eu não estou falando aqui de religião ou denominações, não. Mas se você no teu coração sente hoje o desejo, porque, irmãos, muita gente pergunta assim: quer confessar Jesus? Quer aceitar Jesus? Ora, a palavra do Senhor diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, chamei, designei para que você vá e dê fruto permanente. Logo, quem escolheu foi Ele, Jesus. Jesus te escolheu. E se no seu coração você sente isso, você também pode pedir nessa noite: Jesus, escreve hoje o meu nome no livro da vida. Se você quiser fazer, eu vou fazer uma oração e você faz comigo. Pai amado e querido, tenho andado errante até o dia de hoje. Tenho andado longe da Tua presença e da Tua vontade. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Te peço perdão, Senhor, da forma que andei, da forma que resolvi as coisas, andando nos próprios caminhos, com as próprias vontades, seguindo a si mesmo. Muitos talvez adorando outras coisas que não sejam o Senhor, muitos servindo a outros que não sejam o Senhor. Mas nesse momento, eu entendo pela Tua palavra, Senhor, que não é tempo de brincar com a salvação, não é tempo de brincar com a vida eterna. E eu resolvo, Jesus, pedir ao Senhor colocar o meu nome no livro da vida. Coloque agora, Senhor, o meu nome no livro da vida. Firme os meus pés na rocha,
Pai, não me deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu permaneça somente para o alvo, que é Jesus. Que o meu entendimento seja aberto, que o meu coração seja mudado, que a minha vida seja transformada e que todo mal, Senhor, todo pecado seja rompido agora, saia da minha vida e que o Espírito Santo de Deus faça em mim todas as mudanças necessárias. Em tuas mãos entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, Senhor, para que o Senhor faça segundo a sua vontade. Amém. Se você fez, querido, essa oração e você nunca tinha feito, seja você que está ao vivo ou você que vai estar assistindo depois, em nome de Jesus, eu quero orar por você com a igreja. Pai, ainda que a igreja esteja, Senhor, com as portas do templo fechadas, mas a igreja continua sendo chamada para fora, e ela continua atuando, e o reino continua sendo feito. Continuamos a pregar o reino, Senhor, e a sua justiça. Que o Espírito Santo faça o papel que diz a palavra, convença do pecado, da justiça e do juízo. Que essa pessoa, Deus, nesse momento que confessou o Senhor como Salvador, ela seja agora achada em novidade de vida. Que todas as transformações necessárias aconteçam, Pai. Que ela seja curada, restabelecida a sua sorte, que as portas estejam abertas. E o Senhor poderosamente, Senhor, opere sinais, maravilhas na vida dela e através da vida dela. Que a sua casa e família estejam em suas mãos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Meu Deus, queremos orar ainda por Geraldina, que está testemunhando sobre o professor que estava mal e que graças a Deus já saiu da UTI. Olha que maravilha. Oramos essa semana, não foi, pastora? Oramos essa semana, não foi? E Jesus já o tirou da UTI. O nosso Deus continua operando milagres e maravilhas, meu irmão. Creia nisso. Oramos também por sua mãe. Estou orando pela vida de Maria Faustino, por toda a família Oliveira, toda a família Faustino, em nome de Jesus. Paixão, toda a família Paixão. E por todas as pessoas que nesse momento estão conosco ao vivo. Aqueles que passarem em algum momento aqui no Facebook, todos eles. Aqueles que vão estar assistindo depois, Senhor. Eles já fazem parte do projeto de oração. Que eles sejam alcançados, que eles sejam transformados. Que a mão do Senhor seja favorável a cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela cura, pela restauração. Obrigado por salvação nessa noite. Obrigado por trazer de volta teus filhos e filhas. E por salvar, Senhor, essas vidas tão preciosas. Muito obrigado, Jesus, por esse instrumento que hoje temos, para que a vida fosse alcançada. Obrigado. Em teu nome, Jesus, nós te agradecemos. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Olha só, para que a gente possa encerrar nossa live, domingo que vem é o primeiro domingo do mês. E nós estaremos na igreja de 10 ao meio-dia. Preste bem atenção. Todo mundo que vai para a igreja, domingo que vem, todos que vão para a igreja, domingo que vem, é importante que vá com sua máscara. Lá na igreja nós temos gel, então se você não tiver, não tem problema, mas vá com sua máscara. Nós vamos estar lá servindo a ceia das 10 da manhã até o meio-dia. Nós vamos fazer um momento de oração e depois desse momento de oração nós vamos servir a ceia de 10 da manhã até o meio-dia. Pastor, aí vai ter culto à noite? Normalmente. Lá nós estamos indo para que as pessoas, algumas pessoas ali perto da igreja, algumas pessoas mais de idade, elas não conseguem acompanhar via internet. E aí elas estavam sem a ceia. A gente foi depois para deixar a ceia, claro. Mas para que eles possam ter a oportunidade de receberem a ceia. Então, se você quer participar, você já sabe, de 10 da manhã, meio-dia. Importante de máscara, tudo certinho. Lá nós vamos ter o gel, sem nenhum problema. Todo cuidado lá a gente vai ter para não haver aglomeração, as cadeiras vão estar afastadas. E não vai ser demorado. Tomou a ceia, pode ir para casa. Tomou a ceia,
Já pode ir para casa, entendeu? Para que outras pessoas vão chegando e não haja, então, uma concentração nesse momento de pessoas, não haja muita gente junto ao mesmo tempo. Então, a semana toda eu vou estar avisando sobre isso. Agora, eu também vou fazer a ceia online, ou seja, você prepara já o pão e o suco da videira, porque quando for de noite, 19h30, nós vamos fazer o culto, e no culto nós vamos também fazer a ceia do Senhor. Nós vamos levantar os elementos, vamos consagrar o Senhor e vamos fazer parte do corpo do sangue. Tá certo? Então, se você não for lá para a igreja de manhã, não tem problema. De noite, normalmente o culto vai acontecer online. O culto vai acontecer online, 19h30. O que vai acontecer lá vai ser um momento de oração e vamos servir a ceia para aqueles que forem lá. Ok, sim? Eu faço um pedido a vocês. Nós estamos num projeto para chegar a 1000 pessoas inscritas no YouTube. Se você puder e ainda não fez a sua inscrição, entra lá, faz a sua inscrição, procura assim, rev.edioliveira, faça a sua inscrição, dá uma olhada nas mensagens. Se você gostar, coloque o seu like, é importante, faça um comentário, compartilhe para mais pessoas, tá certo? Nós estamos querendo chegar porque queremos fazer a partir os cultos online a partir daquela plataforma que já nos dá uma qualidade em HD, né, 720, o áudio também melhor. E, então, por isso nós estamos querendo usar a plataforma do YouTube. Que Deus abençoe poderosamente e que a gente possa chegar a esse objetivo, tá? Nós queremos usar como um meio para alcançar vidas, tá certo? Em nome de Jesus. Olha só, a quarta-feira, agora, nós temos culto normal, que é normal online, tá certo? Nós temos culto online e nós vamos estar com um novo tema. Na quarta-feira funciona a escola bíblica, lembra? Você tanto pode perguntar, como você pode trazer algo para enriquecer o que está sendo falado, o tema que está sendo falado. Então, não perca. 19h30, quarta-feira, crescendo em conhecimento e em graça. Conhecimento, palavra, graça, presença de Deus. Amém? Sexta-feira, culto de cura e libertação, também às 19h30, em nome de Jesus. Algum recado, pastora? Tudo certo? Muito bem. Vamos orar, vamos encerrar. E que Deus abençoe poderosamente a todos que estão conosco aqui online. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, aqueles que passarem em algum momento no Facebook. Que Deus abençoe. Que você continue compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas. Pai querido e amado, obrigado pelo culto de hoje. Obrigado pelas vidas, Senhor, que voltaram. Todas as pessoas que voltaram, se quiserem colocar no inbox, aqui se quiserem conversar comigo, podem colocar que a gente conversa. Em nome de Jesus, se houver, põe lá, que a gente pode conversar no final. Se você precisa de orientação, põe lá que a gente vai lhe orientar. Em nome de Jesus. Aqueles que confessaram pela primeira vez também, a gente vai trazer uma orientação. Pai querido e amado, em nome de Jesus, abençoe a todos os teus filhos e filhas. E que nesse momento, Senhor, os céus estejam abertos. E a tua mão seja favorável, Pai, a cada um de nós. Nós oramos por todo o Brasil, repreendendo, Senhor, toda doença, toda enfermidade, toda peste que está aí. Oramos por todos os países que estão sofrendo, Senhor, com essas doenças e enfermidades. E em nome de Jesus, todo esse mal caia por terra. Que o Senhor sopre um vento de saúde, alcance todos os países, Senhor, inclusive o Brasil. Deus, e sobre o Brasil, o Senhor também abençoe todas as nossas autoridades constituídas. Em nome de Jesus, abençoe eles. Mas também, Senhor, todos aqueles que estiverem tramando contra o Brasil, caiam por terra. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Seja quem for, que estiver tramando contra o Brasil, caia por terra, em nome de Jesus. Caia por terra também os inimigos da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Abençoe poderosamente a todos que estão aqui conosco, Pai, ainda online. Abençoe as suas casas, as suas famílias. Nos dê uma noite de sono reparador, um início de semana abençoado na presença do Senhor. Tudo isso para louvor do teu santo nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Até quarta-feira, que assim seja. Amém.